Bom dia, irmãos. Louvamos ao nosso Deus por esse tempo já na presença do Senhor. Esse trabalho, irmãos, que o Clóvis está promovendo com as crianças, é um trabalho muito especial. E claro que nem toda criança é como a Lívia, a número 2 lá em casa. A Lívia, ela tem uma memória da infância muito tenra, então nem todo mundo tem a mesma memória da Lívia. Mas a memória de criança é algo muito especial. O mover da igreja em direção a essas crianças necessitadas é algo que a gente grava na memória delas e nunca mais elas esquecem. Por exemplo, uma coisa que eu tenho na minha mente é bem nítido, que quando se usava uniforme, lembra aquela sainha, as irmãs, aquela sainha pinçada assim, e era azul e branco, e a gente comprava o bolso do colégio para colocar, era identificado, todo lugar que a gente ia, a gente carregava aquilo. Então, o primeiro uniforme que eu e a minha irmã colocamos foi um pastor que levou, e eu tenho na mente assim nitidamente, quando ele chegou, ele, a dona Renata, que é a esposa dele, reverendo Jaime Afonso Teixeira, eles dois chegaram e puseram em cima assim, eu tenho essa visão nítida, e várias vezes também com comida, criança pobre, comida é o que importa, ele não se preocupa com mais nada. Então, quantas vezes esse pastor chegou na minha casa com comida? Então, a memória, essa coisa da menininha pegar aqui a espremedor de fruta que alguém deu, liquidificador. Então, isso é algo que vai marcar profundamente a vida dessas crianças. São 4 crianças, então, que o Clóvis e a Wanda estão tratando com muito carinho. São 5, tem um pequenininho, né? São 5. É menina. Então, são 5. Então, essa memória vai ficar, irmãos. E Deus pode trabalhar essa memória. Então, a ação. E eu estava lendo essa semana um daqueles momentos de meditação, é que quando Jesus voltar, irmãos, o padrão de Jesus não é perguntar sobre a nossa mega igreja. O padrão de Jesus é o seguinte: olha, eu tive fome, você não levou, eu tive sede, eu tive frio, eu estive preso. Então, o mover da igreja em direção a essas pessoas que Deus quer fincar essas realidades do reino. Então, é um momento prazeroso da igreja fazer isso, irmãos. Eu tenho a impressão que Deus tem colocado a Wanda e o Clóvis, claro, não desmerecendo outros irmãos que trabalham em outras áreas, esse casal tem dado-nos, enquanto igreja, oportunidades prazerosas de podermos abençoar pessoas que eles descobrem lá, até o trabalho dos dois é um trabalho que os colocam em contato com esse tipo de coisa. Então, vamos participar, vamos abençoar essas pessoas, e Deus vai, com certeza, produzir no coração desses pequeninos aquilo que Ele quer fazer. E isso é muito bom. A igreja, eu tenho certeza que eles dois se sentem muito realizados com isso que eles fazem. E a gente precisa, e a igreja é responsiva a isso.
como o próprio Clóvis diz, a igreja ela coopera com isso. É um perfil nosso enquanto igreja. E a gente precisa de fazer isso. Vamos orar, irmãos, para darmos continuidades àquilo que Deus quer falar aos nossos corações, continuar falando. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor já falou aos nossos corações. O Senhor nos trouxe aqui para isto. Para que, enquanto comunidade restaurada pelo sangue do Cordeiro, pudesse experimentar esse mover do Senhor entre nós. Nós entendemos, ó Deus, que há aquele falar particular do Senhor a cada um individualmente. Mas há aquele falar do Senhor coletivamente. Quando nós nos reunimos, o Senhor nos abençoa. E por isso, Deus, nós queremos nessa manhã continuar ouvindo a Tua voz. Continuar, ó Deus, apreendendo as verdades da Tua palavra em nossos corações, para representá-lo, Deus, melhor na vida. Para usufruirmos, Senhor, consequentemente dessas realidades do texto em que nós acabamos de meditar. A bênção de sermos acalentados pelo Senhor, a bênção de sermos alimentados pela Tua graça, a bênção, Deus, de recebermos misericórdia enquanto misericordiosos somos. Obrigado, Deus, pelo padrão ético do reino, que muitos, Senhor, mas muitos de nós estamos, ó Deus, aquém disto. Mas este é o nosso alvo, essa é a nossa busca. Nós estamos a caminho dessas realidades. E por isso, ó Deus, a nossa oração é ajude-nos a chegarmos lá. Ajude-nos, ó Deus, a buscarmos isso todos os dias, apesar de nós mesmos, mas para a honra e glória do Teu nome e para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre o falar de Deus. E nós pegamos os últimos 2 domingos falando sobre Samuelzinho, que se tornou naquele gigante espiritual. Samuel, filho de Ana. Aquele menino que Deus falou com ele ali por volta dos 12 anos, na sua pré-adolescência. Um menino que servia o Senhor sem conhecer o Senhor. Aquele menino se agigantou a partir do momento em que ele aprendeu a ouvir a Deus. E manifestou isso na sua vida. Pagou um preço alto. Ficou chateado e foi consolado por Deus. Então, Deus fala, irmãos, às crianças. Deus ministra aos seus corações e Ele tem meios para fazer isto. Nem todos são Samuelzinhos da vida. Deus planejou para as nossas vidas o tamanho da nossa projeção através da nossa existência. Então, Deus vai falando-nos de acordo com o que Ele tem planejado para as nossas vidas. Eu li de não sei qual que é o presidente dos Estados Unidos, que quando podia fazer isso, que hoje não pode mais, não é? Ele não tem liberdade de fazer isso, mas quando ele saía às ruas de Washington, ele tirava a sua cartola. E pela cartola, o Obama não usa cartola, não é? Então é da era da cartola. Ele tirava a cartola para toda criança que cruzava com ele na sua caminhada. E alguém perguntou para ele, por que é que o senhor faz isso? Ele disse, talvez eu esteja cumprimentando o meu futuro substituto. Porque todo americano pode ser presidente dos Estados Unidos.
Então, a lição é que as crianças, nós não sabemos quem elas serão amanhã, e Deus vai trabalhando o coração dessas crianças. Por isso, irmãos, o ministério infantil precisa ser cuidado com zelo. Precisamos cuidar das nossas crianças com zelo, com pessoas voltadas, com a alma nesse projeto infantil, porque é lá que Deus começa a falar aos seus corações. É lá que está a matéria-prima para aquilo que Deus vai fazer amanhã neles e por intermédio deles. Não podemos esquecer isso. Segunda realidade que nós vimos foi a realidade de Daniel. Daniel tinha 80 anos quando Deus pôs no seu coração o maior peso da sua vida. 80 anos Daniel tinha. Aliás, alguns estudiosos, que ele tinha de 85 a 90. Mas a maioria diz que ele estava na faixa de 80 a 85. A maioria dos estudiosos do Antigo Testamento diz que ele estava com essa faixa. Quando ele viu os reinos, aqueles animais, quando ele presenciou todo um deslanchar da história futura, que nós mastigamos isso nas quartas-feiras. Daniel teve um peso no coração, a semelhança do pré-adolescente Samuel. 80 anos. Então, o que a gente vai tirar disso? É que não tem idade. Não tem idade para Deus chamar especificamente alguém, falar especificamente ao coração de alguém. Então, o que é servo desde pequenininho foi consagrado ali. Ana levou Samuel, Deus o usou logo de imediato. Deus usou a Daniel enquanto Daniel ainda era jovem. Ele se dispôs a ser usado, ele comprou a proposta do reino de Deus e viveu assim de uma maneira fantástica no exílio babilônico. Deus falou com ele pesadamente aos 80. E nós estamos com Abraão aos 75 anos. 75 anos, Abraão é chamado para sair da sua terra e da sua parentela, o capítulo 12 de Gênesis. Então, Abraão foi chamado para fazer algo pelo reino e projetar a sua sombra. E uma sombra gigantesca, irmãos. Abraão, Deus o chama para que ele pudesse sair da sua parentela. E às vezes é isso que Deus faz mesmo. Ele tira-nos de perto das nossos parentes. E eu fico pensando, talvez para não sofrermos influência deles. A cultura familiar, irmãos, ela é terrível. Para um lado, ela pode impulsionar-nos, para outro lado, ela pode segurar-nos. E quando nos impulsionam, a gente leva a marca deles, das nossas famílias. Às vezes, Deus nos tira do contexto familiar. Claro que Deus queria uma caminhada de verdade, que Abraão tivesse uma caminhada com Deus. Às vezes, Deus faz isso, né? Às vezes, Deus lhe tira de um contexto e manda você caminhar em direção a realidades que você vai ter que aprender. Então, Abraão, ele tem um impacto na sua família, quando Deus fala, e ele ouve o que Deus fala, e obedece ao que Deus fala, e sai da sua parentela. Mas eu tenho a impressão, irmãos, que ele leva alguém que ele não deveria ter levado. Mas aqui que está esse falar de Deus. Eu já disse aqui para os irmãos de um missionário antigo, que agora não me lembro o nome dele, só falei no dia, porque estava escrito, porque não é um missionário conhecido, mas ele estava definindo, alguém perguntou para ele como é que ele conseguiu definir que Deus o queria no campo missionário.
ele então diz o seguinte: para ele, a vontade de Deus, a expressão de Deus para a vida dele, era como uma lamparina. E aí, se você não sabe de uma lamparina ela não projeta muita luz. Então, é assim, a luz suficiente para você dar um passo de cada vez. Ele não te dá a visão panorâmica de tudo. Ele simplesmente implanta uma realidade no seu coração e na sua mente, e você começa a caminhar. E às vezes a dificuldade, nós vamos falar um pouquinho disso hoje à noite, a dificuldade que temos é exatamente definirmos quem levar. Quem levar. Mas ele leva o seu sobrinho. Ele leva Ló. E eu tenho a impressão, irmãos, que ele tinha as suas razões. E a gente não tem muito como cogitar sobre essas razões. Até porque a Bíblia não tece muito comentário sobre Ló nesse primeiro momento. Mas o fato é que Abrão pega esse sobrinho e leva junto com a sua bagagem. A todos que havia acrescentado, parece que ele já morava com Abrão. Então tinha uma perspectiva familiar envolvida nisso. Então ele pega e leva para a sua companhia, a Ló. Então eu quero, irmãos, trabalhar com os irmãos o capítulo 13, para a gente chegar exatamente no verso 14 do capítulo 13. Nós estamos falando, irmãos, de uma caminhada. Nós ouvimos a Deus e a gente começa uma caminhada. E eu disse aqui, nos desses domingos passados, que é durante a nossa caminhada é que a vontade de Deus vai se tornando realidades. Então não pense você que eu e vocês estamos indo para o céu. Mas a vontade de Deus acontece durante essa caminhada. Eu não posso ficar apenas focado no céu e perder esse tempo de Deus agindo e dando-me oportunidade aqui e agora. Então, enquanto eu estou indo para apropriar-me das promessas de Deus, a vida está acontecendo. E ela acontece, irmãos, com todas as realidades que acontecem com qualquer pessoa que pisa nesse planeta. Agora, eu preciso de estar atento a estas realidades para não perder o pique da história, o time da história, o tempo da história. Eu preciso estar movendo-me dentro desse tempo específico. Porque, infelizmente, irmãos, coisas que eu não fiz, eu não posso fazer mais. E coisas que eu não estou fazendo, eu vou perder o time delas e não vou poder fazê-las amanhã. Se a gente não quiser cogitar isso, não tem nenhum problema. Mas a não cogitação dessas possibilidades não anula essa realidade que está acontecendo. Então, quando eu falo de Abrão, eu estou falando exatamente de um homem que ouviu a Deus, que dispõe-se a obedecê-lo. Ouviu Deus, o capítulo 12 fala exatamente isso. Ele ouve de Deus para sair, ele deixa pai, deixa mãe, deixa parentela e vai para um lugar que ele não sabe onde é. E ele vai firmado numa promessa: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Irmãos, pensam nisso, um vovô de 75 anos que ainda não é vô nem pai, só tem idade para ser vô e para não ser pai mais.
Então ele é chamado para algo que ele sonha, e Deus toca o coração dele a partir da sua necessidade. Ele disse: você quer ser um pai de uma grande nação? Então obedeça-me. Então ele faz isso, enquanto ele está caminhando para que ele possa receber de Deus a promessa, mas que ele tem algo maior para fazer. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí ele termina o versículo dizendo: sê tu uma bênção. Então, muito mais do que ser pai, o coração de Abrão encheu quando diz: você vai abençoar outras pessoas. E essa é a proposta do reino, irmãos. Eu já disse aqui domingo passado, e essa frase não cala o meu coração. A única coisa, aliás, aqui nada dura. Aqui nada dura, a menos que pertença ao Senhor. Pessoas, irmãos, é que duram, e principalmente quando elas são do Senhor. E nós somos agentes para abençoarmos estas pessoas. Então vamos lá. Abrão volta daquela mancada dele no Egito. Está caminhando, irmãos. Ele está caminhando em direção ao projeto de Deus para a sua vida. Ele ouviu Deus. Há uma terra que ele não sabe aonde, mas essa terra é dele. Ele está indo, mas no meio do caminho aparecem realidades reais na sua vida. Deus não manda descer ao Egito, mas ele vai a si mesmo. Aquele sentido de sobrevivência. Abate a fome. Chega a dificuldade, a crise. Então você quer sobreviver, você quer. Mesmo que você não tenha de Deus um direcionamento claro, você vai a si mesmo. Então ele desce ao Egito, que é dito na palavra que nenhum deveria descer mais ao Egito. Nem para comprar cavalos, nem para arrumar esposa, porque as egípcias eram bonitas, não é para descer lá. Por motivo nenhum, nem de negócio, nem pessoais, nem de buscar nada, porque não deva descer ao Egito. Abraão desce ao Egito, porque o Egito sempre foi, irmãos, um lugar perigoso para o povo de Deus chegar. Sempre foi, antes de Moisés e depois dele. Antes da escravidão do povo de Israel e depois deles. Sempre foi uma marca, um símbolo de que não deveria ir. Então ele desce lá. Quando ele desce lá, um abismo arrasta outro abismo. Ele vê que o negócio é muito perigoso. Irmãos, qualquer coisa é perigosa se você está fora do cuidado de Deus. Ir a São Paulo, irmãos, é um risco. Ir ao Rio de Janeiro é um risco. Caminhar nas ruas de Araraquara é um risco. É um risco, irmãos. E quando você perde a perspectiva da proteção de Deus, você começa a puxar realidades para se proteger. Ele tem uma mulher bonita. Olha, a velhinha era linda. Ela tinha 65 anos. E diz que ela era bonita, Sarai. Então ele mente para se proteger. Faraó pega a mulher dele e leva para casa. Mas pensa aqui, irmãos, o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que as nossas burradas. Aí Deus não deixa. Vocês não têm essa noção na vida, não, irmãos? Eu tenho. Eu tenho.
Se eu começar a contar desde do meu entendimento enquanto pessoa, eu posso ver nitidamente momentos que eu teria perdido a bênção de Deus na minha vida, para o que Ele queria, se Ele tivesse me deixado sozinho, por minha conta. E o pior, irmãos, que isso é Deus lá de bem longe. Até hoje. Aí Deus interfere. Irmãos, como é bom isso. Quando você obedece a Deus, quando você ouve a Deus, Deus é o seu parceiro de caminhada. Deus vai lhe dando suporte, é isso que a gente precisa entender. Deus vai nos dando suporte, até nas nossas variantes da vida, deixar o caminho do Senhor para descer ao Egito. Deus vai lá e bagunça a casa de Faraó. Faraó não sabe por que aquilo está acontecendo e toma satisfação com Abrão. Aí ele descobre que ela não é a sua irmã de verdade, ela é sua esposa. E aí ele tem que correr dali. Eu acho que foi aqui, hein? Foi aqui ou foi aí? Som. Perdeu? Isso. Botou. Tá alto, hein? Tá alto. Então, irmãos, quando ele volta, é que está acontecendo o capítulo 13. Veja que a caminhada desse homem que ouviu a Deus não é uma caminhada tranquila, é uma caminhada que ele carrega as suas ambiguidades. Ele carrega a pessoa Abrão, ele carrega a pessoa Sarai, ele carrega a pessoa Ló, irmãos. A vida está acontecendo como acontece com qualquer um ser humano que pisa nesse planeta. E apesar disso, Deus continua apontando para mim e para você um caminho. Mas sabe uma coisa que Abrão tinha, irmãos? Que Davi tinha, apesar deles? Devoção. Ele tinha um coração rendido a Deus, irmãos. E esse é o segredo. Um coração rendido a Deus. O que ele faz quando ele vem, descobre a sua... Aliás, Deus revela a sua burrada e fica pior. Se Deus não tivesse interferido, seria uma desgraça total. O daqui ele estava correndo, iria pegá-lo. Mas ele volta para o altar. Veja, é assim, irmãos, que precisa acontecer. Quando Deus fala conosco, a gente volta para o lugar onde nós perdemos a perspectiva. Ele volta para o altar antigo que ele construiu lá atrás. Ele vai lá e oferece culto a Deus, reata com Deus, chora diante de Deus, diz: Senhor, que burrada, um velho de 75 anos ainda fazendo burrada na vida, e vai fazer. Mas ele tinha um coração rendido ao chamamento de Deus para a vida dele. E aí, irmãos, ele volta, abre o seu coração, mas os conflitos não param. Quando não são conflitos pessoais, são conflitos domésticos. Está vendo que não somos isentos, irmãos? Nenhum de nós somos isentos aos enfrentamentos naturais da vida, nenhum de nós. Agora, uma coisa que eu preciso de ter, irmãos, e não posso perder, é que Deus falou comigo sobre o projeto dele para a minha vida. Eu não posso perder isso. Sabe por quê? Porque todo aferimento que eu precisar durante a minha caminhada, eu tenho que voltar ao altar. Tem que voltar ao altar.
Porque a garantia, irmãos, de chegar lá, que foi a garantia de Abrão, é porque ele voltou ao altar para falar com Deus devocionalmente. Eu já disse aqui quando nós falamos sobre Davi. Sabe, antes de compreender Davi, eu tinha um pé atrás, irmãos, com essa história de Davi. De verdade. Eu digo, como é que pode? Toda essa ficha, né? Toda essa capivara puxada de Davi. E ainda assim, como é que pode? Pode, irmãos. Porque Davi, apesar dele mesmo, ele tinha um coração rendido ao Senhor. Coisas que seus filhos não tiveram. Seus filhos imitaram em todos os seus pecados, mas não imitou na sua devoção a Deus. Por isso que Deus manteve o chamado. Eu, quando leio Davi e leio o próprio Abraão, eu fico pensando, gente, como esses homens eram homens quebrantados, por que nós não somos? Como que a gente é tardios em nos caímos de joelho diante do Senhor e dizer, Senhor, está aqui desculpe, irmão, essa porcaria de novo. Estou aqui novamente. Porque só pode ser. Então Deus trabalhou isso na vida deles. Então, sucessão de conflitos, de problemas. Agora, irmãos, qual é o problema? É domiciliar. Não é mais um problema pessoal de Abrão. Agora tem outros envolvidos. Agora é um negócio complicado. E quando isso acontece, irmãos, no capítulo 13, vai mostrar, irmãos, o nível de atenção no que o Senhor está falando nesse tempo de crise relacional. A crise pessoal é quando ele mente, quando ele decide, ele toma decisões, envolve esposa, envolve tudo, mas como é uma realidade patriarcal, ele assume tudo e ele leva na cabeça. Então ele aprende, ele tem que aprender sobre isso. E aprendeu. Agora é uma crise relacional entre ele e o seu sobrinho, e parece que havia afinidade nisso. Que eles caminhavam bem. O capítulo 13, até o verso 6, olha o que acontece. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Eu fico assim, irmãos, pensando, por que o Espírito Santo fica colocando que Ló está com ele? Sai da sua parentela, tal, leva tudo que tem, pega suas mulheres, e Ló, e leva o seu sobrinho Ló com ele. E aqui que às vezes eu penso, não era para levar. Isso aqui é um apêndice. Não era para estar lá. É um vagão que não era para ser puxado. Aí vai dizer, e está lá Ló com eles. Quer dizer, vai e volta, o cara está lá. O cara está lá, ele está lá. Irmãos, às vezes a gente carrega esses apêndices do lado, que a gente precisa desvencilhar dele, para atrapalhar. Para atrapalhar. Né? Até para contrariar. Sabe aqueles apegos que a gente tem, que você não consegue desvencilhar e você sabe que a coisa está pegando por causa daquilo? Eu não sei, a gente não tem. Eu queria ter mais alguma coisa de Ló nesse trajeto aqui para poder falar, mas a gente não tem. Só tem essas pinceladas, essa coisa que parece que interpola a caminhada de um homem do nível de Abrão. Ló está lá. Ló foi com ele. Ele pegou Ló. Ló está acompanhando.
Ló resolve. Então, pode ver que ele está sempre. E no frigir dos ovos, você vai ver que o negócio era assim mesmo. Para atrapalhar. Será que Abraão não viu isso? Eu fico pensando assim, irmãos, eu ainda vou chegar lá. Mas eu já sinto isso hoje, aos 58 anos. Que gostoso é ter alguém mais jovem, dinâmico ao lado da gente. Eu trabalho mais quando eu tenho um jovem de 20 e poucos anos comigo e que o Cidinho tem um menino chamado, um sobrinho chamado Manuel. Ele tem 20 e poucos anos de idade. Ele vai me ajudar. Pensa num trator. Pensa num trator humano. E ele é disposto, ele sempre faz além do que você pede. E o dia que eu estou com esse menino, parece que meu dia turbina. Será que o velhinho Abrão não era igualmente energizado por esse jovem sobrinho? Que era conveniente ele carregar esse apêndice. Talvez Deus diz, cara, compra a fazendinha e deixa ele para trás, vai sozinho. Ele diz, mas Senhor, quem é que vai apartar o gado? Porque chegou a idade. Ele mesmo diz isso. Então, eu não sei o que foi. Mas está lá o cara, olha. Era Abrão muito rico, possuía gados e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invoca o nome do Senhor. Há uma renovação, algo que ele precisava fazer. Ló, que ia com Abrão, também tinham rebanhos, gados e tendas. Irmão, sabe um dos segredos da vida? Se você não consegue andar com Deus sozinho, embarque no vagão de quem anda com Deus, você vai ser abençoado igualmente. Não significa que a bênção vai continuar com você depois que o vagão for embora. Não diz isso. Há no texto sagrado uma expressão muito mais... Eu não sei por que isso está lá, mas até sei. Mas é o seguinte, a mulher crente abençoa o marido não crente. Por que não o homem crente abençoa a mulher não crente? Eu acho que igualmente. Mas eu já cansei de ver nesses 35 anos de ministério, quando a mulher morre, o cara cai fora. Quando o marido crente morre, a mulher cai fora. Enquanto estiveram juntos, receberam bênçãos por tabela. Irmãos, se nós caminhamos com alguém que caminha com Deus, nós seremos abençoados por tabela. Pode ter certeza disso. Não tem como Deus derramar sobre a vida de alguém que esteja tão próximo que não possa abençoar você. Você vai receber bênção por tabela. Até por generosidade de quem recebe a bênção. Nós vamos fazer o seguinte. Aquele lote de gado, esse ano, tudo que se parir lá, será seu. Mas tio, Ló, Deus tem me abençoado, cara, eu quero que você também seja grande. Ô Ló, aquele menino está mostrando que vai ser um excelente trabalhador, fique com ele. Leve-o para debaixo da sua proteção. Ló, pega aquele menino e cresce. Vai crescendo. O texto diz primeiro que Abrão era rico.
Abrão tinha propriedades, Abrão tinha bens, gado, manadas. E meu professor de filosofia, o reverendo Henrique Guedes, dizia o seguinte: não fique com essa dizendo que viver pela fé é viver na pobreza. O nosso pai da fé era rico. Não vem com essa filosofia barata. Não significa que podemos ter pessoas de fé pobres. Mas não vem dizendo que todos os homens de fé são pobres. Porque o pai da fé, ele era um homem rico. E a água sempre corre para o mar. Sempre corre para o mar. Quem tem a desbocadura de receber toda a água, ele vai receber toda a água. Não tem como voltar, irmãos. Milionários, tem pessoas aí que não precisam de mover uma palha para ganhar dinheiro. Cai todo dia na conta deles milhões de dinheiro, porque eles já têm fontes para cair. Ele pode dormir o dia todo, que aquele dia será um dia produtivo para as suas empresas. Ló estava lá. Ló estava... Aline, você não está indo embora, né? Depois você traz o bebê para a gente orar com ela, viu? Ló ia com Abrão. Também tinham rebanhos e gados. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Esse é o conflito. Foi a causa do problema, ter dinheiro. Então o que acontece? Não é errado, irmãos, ter dinheiro, enquanto o dinheiro não controle a sua vida. A raiz do mal do dinheiro é quando ele começa a mandar em você. Não fez nenhuma cócega em Abrão. Não fez. Mas qual é o custo do problema? Está aqui o problema, a causa é: um tem muito dinheiro, o outro tem também. Tem muito gado e não dá para... Então, o que fazer? Qual é o custo disso? Verso 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Então, o problema não era com Ló e com Abrão. O problema era com seus agregados. Esse problema tinha que ser resolvido. Havia um ponto de conflito, de discórdia, e precisa ser resolvido. Quando nós estamos obedecendo a Deus, irmãos, a gente precisa resolver esses problemas que surgem. Esses conflitos que surgem. Podem eles ser domésticos, podem eles ser pessoais, a gente precisa resolver. Evidentemente que cada um deles estava pensando numa pastagem melhor para os seus rebanhos. Abraão e Ló, eles tinham gado para comer. Agora, eles estavam pensando qual é o melhor lugar para dar comida. O problema, irmãos, maior aqui é quando o foco da vida é removido do Senhor e passa a ser nós mesmos. Direitos individuais, coisa que eu quero, eu preciso, eu não vivo sem. Então, aqui começa o problema. Desfocam de Deus. E o duro, irmãos, é quando você lida com alguém dentro de casa que não tem a perspectiva de Deus. Aí é um conflito de arrebentar a alma. Porque não tem como caminhar o caminho de Deus se não for do Senhor. Eu disse lá no início dessa série de estudos. O start começa quando eu recebo a certeza de que eu pertenço ao Senhor. Esse é o start.
É aí que começa tudo. Aí que o melhor de Deus começa a inundar a minha vida. É aí que eu inundo o meu coração e a minha existência de ir, apesar de mim e das circunstâncias, chegar lá, porque esse é o projeto de Deus. Para Abrão era a terra de Canaã. Então o conflito começa. Abrão e Ló responderam a essa crise de maneira diferente. E a resposta dessa crise, irmãos, é evidência do grau de comprometimento, não só com o que ouviram, mas com quem eles estão ouvindo, ou de quem eles estão ouvindo. A resposta a esse problema tem a ver com o grau de comprometimento com o que você ouviu. Você ouviu o quê? E ouviu de quem? Às vezes, irmãos, as nossas reações, nelas nós perdemos a perspectiva do que nós ouvimos. E podem colocar nos seus corações. Isso é muito mais fácil. Perder essa perspectiva do que nós pensamos. Às vezes, interesses pessoais, momentos circunstanciais das nossas vidas, interferem nessa perspectiva. Interferem nisso. Se quisermos saber o verdadeiro caráter de comprometimento, de realidades espirituais, de qualquer pessoa, basta vermos estas pessoas respondendo a momentos de crise e de conflitos. Isto mostra o nível de familiaridade com Deus nesta caminhada. Ou seja, o que temos aprendido ao longo do caminho. Aqui é o ponto, irmãos. O conflito está instaurado. Eu preciso dar uma resposta a isso. Se eu não me livrei dos lós da vida lá atrás, eu preciso livrar dele agora. Então, como eu vou tratar isso? Aponta o nível de familiaridade que eu tenho com o Deus da minha caminhada. O que é que vai pesar agora? Como é que eu vou agir? Como crente? Firmado na base do que eu ouvi de Deus? Porque, olha, irmãos, esse negócio de ter ouvido de Deus, às vezes eu uso isso na oração, eu tenho certeza que, para a maioria, até pode dizer assim, o pastor errou na expressão aqui. Tem muitas vezes a gente faz isso. Eu às vezes faço isso. Pessoas usam uma determinada expressão e eu falo, será, o que essa pessoa quis dizer com essa expressão? E às vezes eu cogito, é mais fácil você cogitar sem ele errou. Ele errou e pronto, acabou, ele vive errando mesmo, então é mais um erro na história dele. Então, mas é mais fácil. Mas às vezes ele quer dizer algo que tem a ver com aquilo. Por exemplo, eu uso sempre assim, Senhor, escreva, imprima com tipos eternos esta realidade no meu coração. Eu estou pensando na gráfica antiga. Que aquelas pecinhas que montava, cada um das letras chama-se tipo. Tipo. Tipografia. Então, quando Deus imprime no seu coração, com tipos eternos, aquilo que Ele quer, não vai sair nunca mais. Sabe assim, remarcar. Hoje não tem mais remarcar. Mas eu fui da época que se remarcava chassis. Trabalhei numa empresa, na Volkswagen, uma concessionária da Volkswagen, e às vezes a Volkswagen cometia alguma coisa que hoje não cometem mais devido
a automação de tudo que eles fazem. Hoje é tudo computador, então o erro é mínimo, mas antigamente era tudo feito na mão. Então um carro vinha com chassi, faltando um B, um A, para onde ia lá para a oficina do Sr. Jair de Freitas, para que pudesse levantar aquilo e com autorização remarcar. Então ele batia lá e tinha que ser uma pancada certeira. Tá! Aí ficava a marca lá no chassi. Então, quando Deus marca isso na minha e na sua alma, então é isso que vai definir as minhas respostas à vida. As minhas ambiguidades e a ambiguidade dos outros. E quando ajunto as minhas, é um conflito só. Eu preciso dar resposta a isso. E é isso que a gente vai ver no outro domingo, que o domingo que vem eu não vou estar aqui. Então, no outro domingo, vamos ver como é que o velhinho Abrão vai agir com relação ao seu apêndice, com relação a esse sobrinho que ele carregou até o momento de conflito. Irmãos, não é fácil dizer isso e muito menos fazer. Mas há momentos na vida que a gente precisa deixar embora. Não podemos manter mais. Já drenou tanto que a gente precisa deixar embora. Agora, quando vamos fazer essa ruptura, ela precisa ser feita como caminhantes de fé. Mas às vezes você precisa deixar embora. Às vezes você precisa deixar um familiar embora. Fazer exatamente o que ele quer fazer. Mesmo que ele não saiba, o caminho que ele está tomando é um caminho de uma rota suicida. Às vezes você precisa deixar embora o filho que quer ir embora. Até para que ele aprenda lá no chiqueiro que a proposta do pai é muito maior do que a proposta do mundo. Às vezes a gente precisa fazer isso, irmãos. E carregarmos isso torna-se mais pesado e mais difícil chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. Agora é fácil? De falar. É fácil de falar, irmãos. Porque a gente tem um negócio que eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mesmo que a coisa nos faz mal, a gente não quer desapegar delas. E aí a gente tem 1001 conflito, porque é meu sobrinho, é da família, ninguém pode, ninguém. A gente começa a argumentar. E a gente não deixa ir. Precisamos deixar ir. Agora, a resposta minha e sua tem que ser uma resposta que evidencie a nossa familiaridade com o que Deus está falando. Porque eu não posso sofrer as mesmas consequências daquele que está afastando. Daquele que é o problema. Não posso. E para não sofrer isso, eu preciso de trazer à memória o que está fincado com tipos eternos no meu coração. E outra coisa, irmãos, voltando a um antigo exemplo, chassis. Cada carro tem o seu. Então, irmãos, você tem o seu. E eu tenho o meu. Eu não sou responsável pelo seu. Eu só sou responsável pelo meu.
Aquilo que Deus finca na minha vida, eu me responsabilizo por ele. Quando Abraão pega a sua esposa e pega tudo quanto tem, ele estava assumindo responsabilidade diante de Deus por aquilo que ele ouviu. E para onde Deus o estava levando. Então, não podemos perder isso. E vamos ver como é que Abraão lidou com esse conflito relacional na sua vida. Deus o salvou do conflito pessoal. Ele buscou a Deus de novo. E esse é um método meu e seu, que é um princípio que eu e vocês precisamos aprender. Quando for aquela burrada do Egito, volte de novo ao altar, à casa de Deus, Betel. Volte à casa de Deus, porque Deus sempre vai estar na sua casa. Então vai lá, acerte com Ele. Diga, Senhor, mais uma vez, mas eu estou vivo. Isso significa que ainda o projeto está de pé. É isso mesmo, não fui fulminado. Então, e nem desqualificado, ele não deixou Abraão ser desqualificado. Alguém até diz que a Sarai teve relação sexual. Eu não acredito. Eu não acredito. Ele pode ter feito algum carinho nela. Eu acredito. Ele pode ter até tido, ele pode ter, mas ele não teve relação sexual com ela porque Deus não iria deixar. E não deixou. Ele volta ao altar. E aí é uma nova caminhada. Mas não acabou a bagunça, o conflito. Domingo que vem a gente... no outro. Domingo que vem eu vou estar em Uberlândia. Vamos orar, Aline, com a pequenininha? Vem cá. É a primeira vez que ela vem aqui, não é? No culto, né? Meu bem. Nossa, olha aí, pessoal. O que você quer? Tá com fome, Aline. Olha aqui, pessoal. Olha a coisinha fofa. Olha aí, irmãos, ó. Oi, querida. Essa voz você conhece, né, bem? Vamos orar. Qual que é o nome dela? Lorena. Vamos colocar em pé, irmãos. Né, Lorena? Né? Ixi, mamãe, alguma coisa está acontecendo aqui. Vamos lá. Vamos orar. Pai amado, que bom, Senhor, é podermos presenciar o mover do Senhor na vida dos teus servos. E a Lorena, Senhor, é o fruto da herança do Senhor na vida da Aline e do Lucas. A nossa oração, ó Deus, é que o Senhor a tome nos teus braços e a abençoe ricamente, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. E que cuide, ó Deus, da Aline e do Lucas, para que eles possam proporcionar à Lorena um tempo de aprendizado com o Senhor em casa. Abençoe, Senhor, ricamente essa família. E acompanhe-nos, Senhor, para as nossas casas, debaixo do teu paternal cuidado. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém.